como sempre fazemos, em divisão de versículos. 142. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que olhe. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Amém. Podeis vos assentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse Salmo 142, como o Salmo 75, foram escritos por Davi dentro de uma caverna. Mas que caverna? Quando nós estudamos a história do grande rei Davi, nós vemos que em 2 momentos ele se escondeu em 2 cavernas diferentes. A primeira, a caverna de Adulão, e a segunda, uma caverna chamada En-Gedi. Está lá em 1 Samuel 22 e 1 Samuel 24. Por que Davi se escondeu nas 2 cavernas, nessas 2 ocasiões distintas? Conhecemos a história de Davi. Era um dos muitos filhos de Jessé e é aquele que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, sucessor de Saul. Por quê? Porque Saul havia desobedecido a Deus. Deus havia dito a Saul que confiasse sempre nele. E quando ele foi fazer uma guerra contra o povo inimigo, os amalequitas, Deus disse: destrua tudo. Eu não quero que esse povo idólatra, nada deles, absolutamente nada deles sobrevive. E Saul desobedeceu, poupou as ovelhas, poupou os bois, poupou o rei, e isso desagradou a Deus. E então Samuel foi lá e disse: por tu desobedeceres a Deus, tu também não vai mais ser rei. Deus vai escolher um outro no teu lugar. E a escolha caiu sobre Davi. Davi ainda era um garoto, um jovem. Saul continua sendo rei. Saul continua fazendo as guerras, só que agora o exército dos filisteus é que cerca Israel, e era um exército muito poderoso, porque tinha na sua frente o grande gigante Golias, que era o maior herói das batalhas. E sabemos o que aconteceu. Ninguém quis enfrentar Golias, a não ser Davi. E Davi disse que ia enfrentar aquele gigante, não é com uma espada, com suas armas. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Quem é esse gigante para afrontar o Senhor dos exércitos? Um garoto que tinha mais fé do que o rei, mais fé do que seus irmãos, mais fé do que todos. E ele vai e ele vence uma funda, com uma pedra, ele derrota o gigante. E a partir dali, Deus está sempre com Davi. E isso causou ciúme no Saul, porque Saul era o rei, só que o povo amava Davi, porque nas guerras, quem estava lutando, quem estava na frente, quem estava vencendo as guerras era Davi. E Saul fica irado, Saul fica com raiva e quer matar o Davi. E é por isso que Davi foge. Davi não quer enfrentar o rei, não porque tenha medo dele, mas porque o rei era o escolhido por Deus para ser rei. E Davi não achava que era incumbência dele atrapalhar isso. Ele foi ungido pelo Senhor. Eu não vou fazer isso. E então ele foge, se esconde. Nesses 2 momentos,
em 2 cavernas. Primeiro, na caverna de Adulão, quando ele ainda está sozinho. Então, provavelmente, esses 2 salmos, esse 142 e outro salmo que eu mencionei antes, foram escritos nessa caverna. Porque a partir desse momento, as pessoas ficam sabendo que Davi está escondido lá, e todas as pessoas que amavam Davi, ou que tinham algum problema com o rei, assim por diante, começaram a ir e procurar Davi, para Davi ser o líder deles. E de repente, ele está lá na caverna de Adulão, ainda tem 400 pessoas que se juntam a ele. Já tem um exército. E quando depois ele continua fugindo, porque ele não quer enfrentar Saul, ele não quer enfrentar o seu povo, e ele se esconde lá na caverna de Engedi. Essa turma toda já está com ele. E aquela região, se vocês olharem o mapa, né, daquela área, é cheia de cavernas, e cavernas grandes. Tem cavernas de 300, 500 metros de profundidade, cavernas com mais de 1 quilômetro, aonde depois os cristãos se escondiam para fazer seus cultos. Aquela região tem muitas cavernas. E nessa segunda caverna acontece um episódio engraçado, porque quando Saul está com o seu exército perseguindo Davi, Davi está lá dentro com seus homens, lá no fundo da caverna. Saul está com um acampamento com seu exército lá embaixo e sente uma dorzinha de barriga e tem que fazer sua necessidade. Onde é que ele vai fazer? Não vai fazer dentro do povo. Ele vê aquele buraco da caverna na montanha, ele vai lá na caverna e entra e faz. E os homens de Davi estão lá dentro, todos escondidos lá dentro, e vem e diz: Deus entregou ele na tua mão, agora mata ele, ele está sozinho, que o povo todo vai te aclamar. E Davi disse: eu não posso fazer isso, ele é rei do meu povo, do povo de Deus, ele foi escolhido. O que Davi faz? Saul tinha tirado a roupa para fazer sua necessidade. Davi vai lá no manto, corta um pedaço do manto. Saul não viu nada disso, está fazendo sua necessidade. Quando ele sai, desce, já vestido como rei, e chega junto com o povo, Davi vai na porta da caverna e grita: Rei, meu senhor, e se ajoelha, reverenciando. Diz: hoje Deus me entregou na tua mão. Os homens que estão aqui comigo queriam que eu te matasse, mas eu não farei isso. Eu não tenho nada contra você, você que está me perseguindo. E olha aqui a prova do que eu estou falando, que eu podia ter te matado. Olha o teu manto, olha a tua capa, está aqui o pedaço que eu cortei. E aí Saul se apavora e vê que realmente Deus está com Davi. Mas isso é apenas um resumo. O que eu quero falar é sobre esse salmo. Os 2 primeiros versículos, Davi diz que está desesperado, que está sozinho, que está aflito, que está cercado por todos os lados e não sabe o que fazer. Nos outros 2 versículos, ele diz que não tem ninguém que o possa ajudar, que ninguém que o possa socorrer, porque afinal de contas, quem está lá fora é o exército, é o rei. Ele não tem ninguém para lutar, e ele não tem forças, e ele sabe que não tem como sair dali. Por isso que eu falei, provavelmente escreveu na primeira vez, onde ele está sozinho. E então nos últimos 3 versículos ele diz: mas Senhor, eu sei que tu pode me ajudar, eu confio em ti, me ajude, me livre daqui. E então eu vou te agradecer, eu vou te louvar, sempre eu vou ser fiel a ti como eu sou. Querido irmão, querida irmã, Davi estava dentro de uma caverna, num momento de tensão, num momento de angústia, num momento de medo, num momento de solidão, e ele não tinha garantia nenhuma de sair dali. Ele só tinha Deus, e é por isso que ele ora. Ele não encobre a dificuldade, ele não encobre a sua fraqueza, ele não encobre o seu medo, ele abre o coração diante de Deus e mostra que está sozinho, que só tem Deus. Várias outras pessoas também passaram por situações similares. Daniel, por pregar a palavra de Deus, por ser fiel a Deus em oração, foi jogado também, não numa caverna, mas num buraco, numa cova cheia de leões.
Mas Deus estava com ele. E o anjo fechou a boca dos leões, enquanto Daniel orava. Os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, por não dobrarem seus joelhos diante de uma estátua de ouro que Nabucodonosor fez e que exigiu que todos o adorassem como Deus, eles disseram: nós só adoramos ao Deus verdadeiro. E se Ele quiser, Ele vai nos livrar da tua mão. E ele fica tão irado que manda cavar um buraco enorme, um buraco onde eles queimavam as pessoas. Ele manda aprofundar, manda encher de madeira e esquentar 7 vezes mais aquela fornalha para assar eles. E as pessoas que chegaram tão perto do fogo para jogar já estavam morrendo por causa do calor. E naquele buraco cheio de fogo, o que aconteceu? Mesaque, Sadraque e Abednego caminhavam, e um anjo do Senhor caminhava com eles, e nem um fio de cabelo tinha cheiro de queimado, porque Deus estava com eles. Sabemos de José, que por causa do ciúme dos irmãos, foi jogado dentro de um buraco, dentro de um poço, dentro de uma cisterna, para poder ser. Mas Deus estava com ele e ele estava com Deus. Ele saiu dali, foi vendido como escravo, foi para a prisão, masmorra, e Deus fez dele o governador, o homem mais poderoso do mundo depois do faraó. Conhecemos a história de Jeremias, que por falar ao rei, por falar aos príncipes que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam mudar de vida, que eles não deveriam continuar com orgulho, com arrogância, que eles deveriam voltar-se para Deus, foi jogado numa cisterna, num poço. Não tinha água, mas tinha barro. E ele ficou atolado no barro, ali ele ia morrer de fome, se não tivesse Deus. E ele tinha Deus. E Deus faz com que um etíope, um escravo do rei chamado Ebed-Meleque, Meleque quer dizer do rei, escravo do rei, vai lá e convence o rei, diz: aquele homem de Deus, Deus está com ele, ele vai morrer de fome, vai morrer atolado no barro. E o rei disse: então vai lá, solta ele. Querido irmão, querida irmã, ser cristão não significa que a gente está livre de problemas. Pelo contrário, significa que além dos problemas corriqueiros, normais, que todo mundo tem, porque isso faz parte do mundo contaminado pelo pecado, nós ainda temos alguns problemas maiores. Se nós permanecermos firmes na fé, o diabo, o mundo, a nossa carne sempre vão nos perseguir. E muitas vezes a gente também vai estar no fundo do poço. Talvez porque alguém nos jogou ali, por causa de uma acusação, por causa de uma traição, por causa do desprezo. A gente fica no fundo do poço, como lama, morrendo de fome, de sede. Talvez a gente esteja dentro de uma caverna, se escondendo numa caverna, por causa de alguma decepção, por causa de alguma angústia, de alguma ansiedade que a gente está passando, por algo que a gente espera, que a gente não sabe se vai acontecer, e aquilo está nos arrebentando, e a gente fica dentro daquela caverna, a gente não fala para ninguém, por causa de uma depressão, de uma enfermidade. Quantas vezes a gente se esconde dentro da caverna, ou está no fundo do poço? Porque eu quero dizer, está absolutamente sozinho. Mas a gente não está sozinho se a gente é cristão, nunca. E é nesse momento que a gente está no fundo do poço, lá dentro, na mais profunda escuridão da caverna, que a gente deve fazer como Davi fez. Falar dos nossos medos, dos nossos anseios, da ansiedade, da depressão, da angústia, das nossas fraquezas. A gente não consegue sair dali sozinho, a gente não consegue vislumbrar a luz. A gente precisa de Deus. E aí fazer como Davi fez: Senhor, me liberta, me livra daqui, porque eu
ter alegria, para eu ter felicidade, para eu ter plenitude, para eu te agradecer. E aí a gente vai lembrar daquele versículo que diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu. É promessa de Deus. Invoca, fala, abre o coração, eu vou te ajudar. Mas agradece. E quantas vezes a gente ora, Deus ajuda, Deus livra, e a gente até vem uma ou duas vezes na igreja, depois some de novo, está tudo bem. Quantas pessoas falam assim, quando está tudo bem, quando a pessoa está lá no auge, recebendo aplausos, curtidas, elogios, está bem no emprego, está bem na vida, não lembra de Deus, não tem tempo para Deus, e de repente precisa novamente de uma caverna, de um poço para lembrar de Deus. Não é isso? Infelizmente, para muitas pessoas é assim. Quando você, meu irmão, minha irmã, talvez seja esse o momento. Eu não conheço o coração de ninguém. Talvez, pode ser que nesse momento alguém está numa caverna ou no poço. Olhe e pense em que você está firmado. Numa raiz ou numa âncora? São duas coisas bem diferentes. A raiz, ela te alimenta e te sustenta. A Bíblia diz que nós somos enxertados em Cristo através da palavra, através do batismo. Nós éramos oliveira brava e hoje somos uma videira que produz fruto porque fomos enxertados nele. Ele é a nossa raiz, que nos alimenta com a palavra, com os sacramentos. Ele que nos dá os frutos do Espírito: paz, bondade, mansidão, fé, esperança, domínio próprio, longanimidade, tanta coisa boa. O diabo é a âncora. A âncora, ela prende. Ela não deixa o navio se movimentar. O navio tem que arrastar, mas fica preso. A âncora prende. A raiz alimenta. A âncora prende. Imobiliza. O que o diabo tem usado como âncora na tua vida? O medo, a angústia, alguma culpa de um pecado passado que você mesmo não quer se perdoar e que continua te arrastando, te segurando. A maldade, a fofoca, a mentira, a inveja, o adultério, o ciúme, o medo, a angústia. Livre-se das âncoras. Lutero dizia que o diabo usa o mundo e a nossa carne. Ele usa como âncora para nos prender, para nos arrastar para baixo, para que a gente não possa sair do poço, do fundo do poço, para que a gente não saia da caverna. Elias também estava dentro de uma caverna, quando ouviu a voz de Deus e disse: Elias, tem muita coisa para te fazer ainda, vamos lá. Tu está enraizado em mim, eu sou tua raiz, então vamos lá, vou te alimentar. Vou te fortalecer esse espírito, vai que tu tem 2 povos aí para ungir 2 novos reis, e tu precisa chamar alguém para ser teu substituto, teu sucessor. E esse Elias que estava escondido, com medo, dentro da caverna, que tinha numa oração pedido para Deus matar ele, que não tinha mais nada para produzir, tinha uma grande tarefa: eleger, ungir 2 reis, eleger um sucessor, e ele cumpriu a vontade de Deus e não viu a morte. Só 2 pessoas não viram a morte. Deus os levou para si, Enoque e Elias. E Elias foi levado por Deus numa carruagem de fogo. Para quem estava escondido numa caverna, para quem estava pedindo a morte, teve muita coisa a fazer. Querido irmão, querida irmã, se a tua raiz for Cristo, te alimente sempre de novo da água da vida, do pão da vida, dos nutrientes que Ele dá, na palavra e nos sacramentos. E então saia da tua caverna, levanta-te e anda,
sai do poço. Jesus está contigo. É Ele quem te conduz. É Ele quem te guia. E nesse mundo de trevas do pecado, seja a luz do mundo. Fale de Jesus, para que aqueles que ainda estão escondidos em cavernas ou jogados dentro de poços, possam também conhecer a palavra do perdão, da vida, da salvação em Jesus, e em vez de serem arrastados por âncoras, sejam alimentados por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe todos os dias da nossa vida. Não se esconda na caverna, não se esconda, não deixe ninguém te jogar no fundo do poço. Erga a cabeça, Deus está contigo. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.